Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre dinheiro, sobre como desbloquear a bolha financeira, sobre como olhar para essa bolha financeira. E enquanto o Instagram vai avisando que a gente iniciou a live, vou colocar aqui o tema da live nos comentários para quem for conectando conseguir saber sobre o que a gente está falando. Desbloqueie a bolha financeira. Me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho, por favor. Financeira. Perfeito. Bora bater um papo, então, sobre dinheiro. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, porque a bolha financeira, esse olhar para o dinheiro, é um olhar que é essencial para nós, para a nossa vida como um todo, porque dinheiro é energia de vida. Então, bora falar sobre isso aqui hoje, que eu tenho certeza que vai trazer vários insights, várias viradas de chave para você, porque se existem travas, bloqueios, bolhas financeiras, isso afeta diretamente a sua carreira, a sua vida como um todo, né? Porque a gente vive em um mundo e, na verdade, é uma lei sistêmica, né, uma ordem do amor, em que é necessário ter o equilíbrio de troca. Então, você precisa do dinheiro e compra um alimento, você quer fazer uma viagem, faz o pagamento com dinheiro. Então, é algo que tem toda uma energia de vida e a gente vai trabalhar isso hoje. Adriana, Adri, Vi, Marta, Angelita, sejam bem-vindas. Bora falar sobre dinheiro. E aí, o que eu quero combinar aqui com você? Toda vez que eu trouxer algo que, nossa, isso fez sentido aqui pra mim, tá conectado com o que eu sinto, com a minha vida, ou que for uma virada de chave para você, um novo conhecimento, algo que pode te auxiliar de alguma forma para a sua vida, clica aqui no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido, tá? Se for tendo alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, vai enviando que conforme eu for falando, às vezes eu vou parando um pouquinho, olhando aqui nos comentários para poder responder para vocês, tá? Porque eu sei que é um tema que muitas vezes gera dúvidas ou que, nossa, Su, caiu a ficha aqui, ou às vezes existem pessoas que querem compartilhar as percepções, as situações que viveram e é muito importante para esse processo, tá? Então, bora lá. Bora falar sobre essa bolha financeira, que, como eu falei, acaba abrangendo, está conectado com todas as áreas da nossa vida. Mas, principalmente, quando a gente olha para essa questão da bolha financeira, a primeira coisa que a gente consegue identificar, além, é claro, do dinheiro, é a nossa carreira, o nosso negócio, tá? Então, bora falar sobre isso. Primeiro ponto, o que eu quero trazer, e aqui hoje, na live de hoje, eu vou trazer igual eu trouxe lá nos stories, e quem não viu depois, dá uma olhada lá, que lá tem bastante conteúdo rico com relação ao dinheiro que eu trouxe hoje para vocês, tá? Mas o que eu quero trazer? Eu vou trazer algumas provocações, algumas reflexões para você trazer para a consciência como é a sua relação com o dinheiro hoje, porque o primeiro passo para desbloquear essa bolha é justamente isso, tá? E por que eu tô falando isso para você? Que eu vou trazer essas reflexões e trazer para a consciência? Porque tem muitas pessoas que iniciam a mentoria comigo e que às vezes acreditam que tá tudo bem. Nossa, meu olhar para o dinheiro tá ok, eu olho, eu quero, eu faço, aconteço, enfim. E a hora que a gente começa a trabalhar dentro da mentoria, que às vezes a pessoa vem por uma questão profissional, né, ou para alavancar os resultados no seu negócio, enfim. E aí, a hora que a gente vai ver, existe um ponto muito forte com relação ao dinheiro, né? Dentro da mentoria existe, inclusive, um encontro específico que a gente trabalha essa relação com o dinheiro. E é aí onde o bicho pega pra capar. É aí onde as pessoas falam, caramba, tinha questões aqui.
tá? Então, a minha missão aqui com vocês na live de hoje é justamente começar a trazer essa consciência para que você possa ter a possibilidade de dar o primeiro passo para ter um novo olhar para o dinheiro, que isso é essencial para você desbloquear a bolha financeira, tá? E para acalmar seu coração, uma coisa que eu quero trazer aqui é: sempre vamos ter bolhas financeiras na nossa vida, tá? Mas o que é importante? Às vezes pode ser que você tá em uma bolha que não tá trazendo realização, que você não tem os resultados financeiros que você gostaria, e aí é importante estourar essa bolha. O que vai acontecer? Você vai para uma bolha maior, e aí vai dando passos, estoura essa bolha, e aí vai para uma maior. Mas o que acontece geralmente, que eu vejo dentro dos atendimentos, é que o baldinho de cada um para receber o dinheiro, de disponibilidade de receber esse dinheiro, é muito pequeno. E aí qual que é o nosso papel? Vamos aumentar esse balde. Vamos se permitir receber. E você pode estar pensando assim: ah, Su, mas eu quero ter dinheiro, eu quero ser rica, ser próspera, enfim. E racionalmente, a maioria de nós quer. Qual que é o problema? Qual que é o pulo do gato? O que é importante trabalhar? Dentro de nós, o nosso subconsciente, o nosso emaranhamento familiar, o nosso inconsciente, porque sabe qual que é o nosso maior concorrente, o nosso maior inimigo, o nosso melhor amigo para a nossa vida? É o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Todos os dias a gente precisa olhar e falar: caramba, não, eu quero ir por aqui. E a partir do momento que você tem consciência do que acontece, das crenças, me fugiu a palavra, da autossabotagem que existe aí dentro de você, você fala assim: ó, tô indo por esse caminho, peraí, eu posso ir por aqui. E claro, com as ferramentas necessárias para saber lidar com isso. Então, bora lá, já trouxe o primeiro ponto, que é muito importante, esse processo de autoconsciência, você entender o porquê das coisas, para que seu racional dê permissão também para o seu sentir. E agora, eu quero justamente conversar com o seu sentir. Quando você olha para o dinheiro, primeiro, você consegue olhar para o dinheiro? Você consegue olhar para a sua conta bancária? Você consegue olhar e falar: nossa, eu recebi isso, eu tenho isso aqui para fazer o pagamento, eu quero fazer tal viagem, tal coisa, e aí eu preciso fazer esse tanto de dinheiro. Hoje você consegue olhar? Quando fala do dinheiro físico, você tem cédulas na sua carteira? Você consegue olhar para essas cédulas, olhar para esse dinheiro? Como que é isso para você? A hora que eu fico repetindo a todo momento a palavra dinheiro, como você se sente? A hora que você vai abrir sua conta bancária, a hora que você precisa pagar uma conta, a hora que você precisa investir em você. Porque tem gente que às vezes, isso, minha conta bancária tá ok, o dinheiro ali na minha carteira tá ok, mas a hora que é muitas vezes para investir em si, sente culpa. Para fazer algo por si, sente culpa. Como você olha para o dinheiro? E quando você pega uma cédula na sua carteira, ou que alguém te paga, que você recebe uma cédula, como que é para você a hora que você pega esse papel? Já dá aquela vontade de lavar a mão? Já dá? Como que é isso? Vai percebendo, e se você tiver com papel e caneta aí próxima, vai anotando essas percepções. Porque muitas vezes a gente foca nesse racional de: eu quero tal coisa, eu quero mais dinheiro, eu quero não sei o que. Primeira coisa, o querer mais não traz o que você quer. Quanto você quer? O que esse dinheiro vai trazer para sua vida? Como você vai fazer para conquistá-lo? Porque como adultos, sim, a gente precisa se responsabilizar em entrar em ação, em trabalhar as nossas questões. Mas a gente precisa ter clareza do porquê isso é importante, senão sua mente vai falar assim: deixa isso aí pra lá, já tem tanto problema, tanta coisa pra resolver, vai ficar mais com esse negócio aí, deixa pra lá. Ó, a Jep falou: a nota eu gosto, a moeda me incomoda.
E pode ser, Jep, isso vale para todo mundo, porque muitas vezes, pelo menos eu ouvia, né, às vezes nos lugares, tudo, ou às vezes até a sensação de, ai, nota não é dinheiro, isso aqui é bobagem, é como se fosse, sabe, a nota fosse a moeda fosse um excluído, é como se a gente excluísse a moeda. Só que de moeda em moeda também é dinheiro, também é energia de vida. Às vezes uma pessoa que não tem nada, quando recebe uma moedinha aqui, uma moedinha ali, faz toda a diferença. E um outro ponto importante, que a Jep trouxe uma informação muito rica aqui. Quando a gente olha para a nossa infância, a moeda fazia um monte de coisa, né? Eu lembro que com uma moeda dava para comprar várias balinhas, dava para comprar uns docinhos. Então, essa questão da moeda incomodar, se fizer sentido para mais pessoas, vai identificando isso, pode estar relacionada à forma que você recebia essa moeda lá atrás. Que é um ponto que eu ia trazer, já estou até antecipando. Por quê? Existe a forma que você olha para o dinheiro, como você se sente com relação, e a forma que você olha hoje, existem várias relações dela, existem várias conexões dela que eu vou trazer aqui. E uma delas é justamente a forma que você recebia dinheiro na infância. Seja, isso, mas eu não tinha mesada, eu também não. Às vezes era para pagar alguma coisa na escola, por exemplo, na minha escola, eu estudava em uma escola estadual. E aí todo mês vinha um saquinho assim, com papel dentro, que tinha que pagar acho que chamava Associação de Pais e Mestres. Então, mensal, levava para casa, os pais colocavam o dinheiro no saquinho e levava de volta para a escola, né? Às vezes para comprar uma balinha, alguma coisa assim. Então, a forma que era recebido esse dinheiro, se a gente não trabalha isso, a gente leva muitas vezes esses pesos para a fase adulta. Não recebia, tinha que fazer um monte de coisa para receber, diferente das amigas que ganhavam. Olha só como já começa. A Jep sempre traz alguns pontos bem ricos aqui pra gente. E olha só como vai sendo construído de eu tenho que fazer muito esforço para receber. Eu tô trazendo a frase para a fase adulta, tá, Jep? Enquanto as outras pessoas conquistam com facilidade, né, que na infância a gente ganha, na fase adulta a gente conquista através do nosso trabalho e dos nossos talentos. E enquanto as pessoas conquistam e fazem dinheiro com facilidade, eu preciso fazer um monte de coisa para receber. E é esse padrão que muitas vezes levando para a fase adulta. Uma outra pessoa que, e às vezes, Jep, eu faço um monte de coisa para receber e recebo umas moedinhas. Aí você acaba pegando essa desconexão, esse incômodo com relação à moeda. De fiz um monte e aí jogo umas moedinhas na minha mão. E aí, cada um de vocês, como que vocês recebiam esse dinheiro na infância? Quem que dava esse dinheiro? Ou, por exemplo, era como a Jep, precisava fazer um monte de coisa que aí, se você fizer isso, você recebe. Quando você recebia, como você se sentia? Sentia culpa de, nossa, ver que ali minha mãe, meu pai, minha avó, enfim, ficava procurando algum dinheiro para poder me dar. Me dava e falava assim, não vai gastar com bobagem. Tinha raiva porque recebia pouco, enquanto os amiguinhos tinham ali muito mais. Ou porque eu via, a gente não tem dinheiro. Tinha vergonha, eu já atendi pessoas que sentiam vergonha quando recebiam o dinheiro. Era escondido, porque existem pessoas que às vezes a mãe falava assim, toma aqui, não conta pro seu pai. Pronto, eu receber dinheiro é errado. Eu receber dinheiro é vergonhoso. Eu receber dinheiro é um peso. Eu me sinto culpada querendo retribuir sempre. É como se eu não fosse digna de receber. E a palavra dignidade, ela está muito relacionada ao dinheiro. Porque se a gente não se sente digno de receber, é como se inconscientemente a gente criasse essa bolha. Já preciso fazer muito sacrifício para receber. Eu já ouvi pessoas falando, nossa, eu aprendi
que eu precisava trabalhar até morrer para conquistar alguma coisa. O que eu vou fazer se eu não cuidar disso, é claro? Trabalhar até morrer para conquistar o mínimo. A Angelita, eu também, quando fazia alguma coisa para vender, dava muito trabalho para receber. É isso. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem vergonha até, né? Se dava muito trabalho, é tudo com muito esforço, eu sentia vergonha, às vezes eu tenho vergonha de cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço, de receber o meu salário. Tudo bem que hoje, a maioria dos lugares, o pagamento, né, para quem trabalha em empresa, até para quem é empreendedor, empreendedora, geralmente é Pix, né, débito na conta, né, crédito na conta, enfim, o cartão, que aí vai chegar o dinheiro. Então, hoje, a maioria dos lugares a gente não recebe fisicamente, mas antigamente recebia, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 16 anos no supermercado, vinha um envelopinho, vinha o olerite, e que era um envelopinho, e dentro vinha o dinheiro. E existem muitas pessoas que a hora que recebe, não vou nem contar, não vou nem conferir, tô com vergonha. Percebe, gente? Isso é com todo mundo, tá? Não ganhava. E se alguém dava, minha mãe brigava por medo da gente ter perdido ou furtado, mesmo não tendo motivo. Olha que forte isso que a Valdirene trouxe. Se eu fizer, trazendo para fase adulta, tá? Se eu fizer muito dinheiro, ou se eu fizer dinheiro, eu corro o risco de alguém brigar comigo. E aí, o que é importante é ir vendo também e percebendo as frases que você ouvia, né? Desde o que eu fui falando da cédula, desde o dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, mais vale um passarinho na mão do que dois voando, que muitas vezes vai impedindo você de arriscar. E muitas pessoas ouviram ou aprenderam ou sentiram que, nossa, quem tem muito dinheiro não é uma pessoa honesta. Ó, conseguiu fácil, ali foi rápido, alguma coisa tá aprontando. E como eu sou honesto, não posso. Só que o que é importante a gente entender? Que o universo, a energia, enfim, o nome que você quiser dar, não entende letra por letra do que a gente fala, é o que a gente emana. Então, se dentro de você tem isso de é com muito esforço, eu sinto vergonha, eu sinto culpa, vai ficando pesado. A gente sempre levava coisas da roça para vender e entregava cada centavo para meus pais. E como você se sentia, Val? Como que era fazer esse trabalho e entregar tudo para os seus pais? Veja qual é a sensação, porque pode ser a sensação que você tem hoje com relação ao dinheiro, né? E a sua criança foi aprendendo de o dinheiro não pode ficar comigo. Tem muita gente que tem isso, tá? Vê o dinheiro na conta como se desse um ciricutico de querer gastar. Vai embora, dinheiro, não fica aqui não, não fica aqui não, não fica aqui não. Claro que isso não vem, gente, de uma forma nítida desse jeito. O meu papel, como eu falei, é dar um chacoalhão e trazer para a consciência. Mas às vezes vem aquela compulsão por comprar, muitas vezes cursos, livros, roupas, sapatos, comidas fora. Porque é uma forma de não posso ficar com isso, não posso ficar com isso. Seja porque aprendeu que não é, se veio, pode não ser sinal de honestidade, seja porque sente culpa, vergonha ou que aprendeu com muito esforço, então não pode ficar ali não. Lembro que minha mãe recebia assim, ela chegava com o envelope do Lerite e eu queria muito ter um envelope gordinho. Na minha cabeça era só sair, passar um tempo fora que o dinheiro vinha. É isso mesmo, e é onde a criança vai se frustrando, né? Porque o que acontece? Eu teve um período da minha infância que eu acreditava, olha só, né? A Jep achava que saía voltar com o pacotinho, né? Como a mãe chegava. E na minha época, hoje em dia ainda existe o cheque, mas é mais raro usar. E eu lembro que eu via meus pais às vezes dando cheque, né? Pra comprar as coisas. E eu achava que o cheque era infinito.
de não tenho dinheiro para tal coisa. E eu pensava assim, mas tem o cheque. Eu não entendia que existia aquele dinheiro e que se tivesse o dinheiro na conta, dava o cheque. Não, eu achava que o cheque era infinito. Sai distribuindo os cheques, sabe? Igual o Silvio Santos jogava os aviãozinhos. Eu achava que era isso. E aí o que acontece? Vão ocorrendo as primeiras frustrações com relação ao dinheiro de caramba, não é bem assim que o negócio funciona. Caramba, não é só eu sair e voltar com um pacote com envelope gordinho. Ou caramba, eu trabalho e nem fico com 1 centavo. Olha lá, a avó falou, não me permito receber até hoje. E é muito importante isso, gente. É muito importante. Todo mundo tem questões. E é um processo que olhamos para essa bolha, vamos olhar para a próxima para ir crescendo. Então, qual que é a sua percepção? Olha só como um simples, né, que até então parecia simples, eu recebo ou não recebia ou não recebia dinheiro na infância? Como que era? O que eu fazia para ter uma moedinha? O quanto isso se reflete na nossa vida. E todos nós, em algum momento, ouvimos alguma coisa ruim com relação ao dinheiro. E existe um ponto que é ainda mais profundo, que é o que dores que muitas vezes o dinheiro trouxe para sua família. Quando eu falo sua família, não somente seus pais, mas avós, bisavós, os tios, os irmãos. Su, o que você está querendo dizer com isso? Olhando para a primeira camada, com relação aos seus pais, a casa que você morava. Como que eles falavam sobre dinheiro, por exemplo, na sua frente? Ou qual que era a percepção que sua criança tinha? Como que ficava o clima quando era falado sobre isso, sobre dinheiro, sobre contas? Era motivo de preocupação? Aí já vai criando camadas, porque a criança, ela não tem toda a consciência que nós temos como adultos. Então já fica, olha isso, meu pai e minha mãe estão brigando por causa do dinheiro de novo. E quando a gente vai para outras camadas dentro da família, às vezes houveram injustiça por conta de dinheiro. Fulano da minha família, meu avô tinha dinheiro, roubaram ele, passaram a perna, tá vendo? Essa é a parte que não é consciente, que eu vou trazer para consciência. Tá vendo? O dinheiro faz as pessoas te roubarem. Se fica ali, alguém vai vir te passar a perna. O dinheiro na minha família gerava briga, porque o pessoal brigou por herança, brigou por terras, brigou por não sei o quê. Olha, o dinheiro causa discórdia. O dinheiro, nossa, tem um parente meu lá atrás, um tio-avô, não sei o quê, que chegou até se matar. Porque tava com um monte de dívida, ou tava recebendo ameaça. O dinheiro causa até morte. Percebe como a gente vai criando coisas sem perceber? E que vocês estão percebendo agora? E muitas vezes essas coisas são de forma, na grande parte, na verdade, de forma inconsciente. Só que existem essas que eu tô trazendo e que às vezes você vai puxando na memória. De eu dava tudo que eu recebia. Até hoje eu não me permito receber. Eu esperava ali, queria chegar com o pacotinho com dinheiro. Não acontecia nada, né? Eu tinha que vender alguma coisa para receber. Meus pais brigavam, se aparecia com dinheiro achando que tinha feito alguma coisa errada. E aí você vai tendo consciência. Só que existem questões que às vezes você não tem nem conhecimento, mas que estão registradas dentro de você. Questões do seu sistema familiar. Porque a gente tem dentro de nós informações de até 7 gerações que vieram antes. Então, se dentro do seu sistema familiar, de às vezes bisavós que você nem conheceu, e de tataravós, às vezes isso foi se repetindo de geração para geração, o dinheiro trouxe algum tipo de desgraça, de desconforto, de dor, você traz dentro de você, enquanto você não olha para isso, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro traz tudo isso. Se houve sempre essa preocupação, houve sempre escassez, e se você olha para o seu sistema familiar, para os seus pais, para os seus avós, olha, coitados, tudo que eles passaram, meu Deus, que dificuldades. Primeiro ponto, você está tirando a dignidade do seu sistema familiar.
Você tá olhando para a sua história com escassez. E aí, quando eu olho para minha história com escassez, o dinheiro fala, eu não vou não. Aí eu não vou não. E é aí onde a gente coloca o peso, um peso no dinheiro. Por conta das dores do sistema, que é importante conhecer e trabalhar esses bloqueios. E por conta disso, muitas vezes você vai ouvindo, precisa do dinheiro para pagar a luz, precisa de dinheiro. E aí você fica nesse preciso. Você põe um peso muito grande. E aí você começa a olhar algo que é a energia de vida como pesado. Ouvia do meu pai que o dinheiro era a raiz de todos os males. Olha que forte isso. E aí o que acontece? Dinheiro pode passar longe, porque essa é a raiz de todos os males. Não quero ter mal nenhum. Percebe que racionalmente eu quero fazer essa viagem, eu quero ter essa casa, eu quero ter não sei o quê. Só que dentro da Lu, por exemplo, tá gravado assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Pra que eu vou querer esse negócio? Credo, passa longe. Ó, Val, a minha avó passou tanta dificuldade em toda a sua vida que mesmo depois que ela aposentou e tendo benefício de viúva, não usava o dinheiro para benefício próprio, guardava tudo no banco e morreu sem. Percebe, Valdirene, que eu vou encortando o nome de todo mundo, né? Percebe, Val, que o que aconteceu com você, na verdade, não vem somente dos seus pais, né, do vender e não receber, do entregar tudo, já vem desde antes. Com relação aos seus pais, foi somente uma repetição de padrão que você está repetindo. De tem que guardar, tem que não sei o quê. E aí isso vai se fortalecendo, né? Enquanto a gente não olha, é como se fosse virando uma bola de neve. Vocês já viram em filme, até em desenho tinha antigamente, né? A bola vai rodando e vai ficando cada vez maior. E eu preciso guardar, preciso guardar. E a sua mãe, seu pai, você vende lá, entrega tudo pra ele, preciso guardar. E aí você complementa, eu não posso nem receber, porque foi isso que eu aprendi no meu sistema familiar. Eu não me permito receber. E é aí onde vem a questão do merecimento, que eu sempre bato nessa tecla. O merecimento está totalmente relacionado ao que vocês ouviram lá atrás, todos nós, e ao nosso sistema familiar. E é muito, muito, muito importante olhar para isso, por mais que seja desconfortável às vezes lembrar. Deixa eu só ajustar aqui, pronto. Às vezes lembrar de determinadas situações. E eu trouxe o ponto de, eu olho para trás e muitas vezes posso tirar a dignidade, né, dos meus ancestrais e tirar, consequentemente, a dignidade de mim. Por quê? Quando eu olho para o meu sistema familiar e falo assim, nossa, caramba, meus avós minha bisavó passou muita dificuldade, precisou fazer muitos sacrifícios, coitada. Nossa, meus avós, que difícil, meus pais, sofreram muito, eu quero proteger eles. Percebe que eu tô tirando a dignidade de todo mundo, sem olhar para a força, para a determinação que todas essas pessoas tiveram para que a gente pudesse estar aqui hoje? E a hora que eu tiro a dignidade de todo mundo e que eu diminuo tudo que eles viveram, eu tô tirando a própria dignidade, a própria força de quem? De quem é a próxima geração. De quem faz parte dessa família. Isso, mas passaram mesmo dificuldades. Passaram, nossa, na minha família, olha. Caramba, que mulher forte. E isso eu tenho um exemplo, inclusive, da minha bisavó, que eu tenho o mesmo nome que ela, e para quem, um ponto importante, para quem tem nomes de pessoas do sistema familiar honrando consciente ou inconscientemente, que nem no meu caso, é muito importante olhar, porque às vezes a gente repete padrões, tá? Vou dar o caso da minha bisa Suzana. A minha bisa Suzana ficou viúva muito jovem. Ela tinha, não vou lembrar agora, mas ela tinha todos os filhos bem pequenos, abaixo dos 10 anos de idade.
E aí o que aconteceu? Na época ela não trabalhava, ficou viúva, precisou se virar. E aconteceram várias situações ali dentro da família que ela não tinha dinheiro. Foi passada para trás, aconteceram muitas coisas. Só que quando eu olho e falo, coitado, ó, ela foi passada para trás, viúva, precisou sustentar. Nossa, tadinha da minha bisa, o que eu tô fazendo? Ainda mais eu que tenho o mesmo nome que ela. Tirando a dignidade dela, diminuindo inclusive a minha dignidade. Agora, quando eu olho e falo assim, caramba, minha bisa Suzana foi uma baita de uma mulher que, mesmo ficando viúva, deu conta de sustentar os filhos e brincava, sorria. E justo na hora, verdade, Su, justo na hora que eu falo da bisa Suzana, a Suzana entra. Não existem coincidências, né? Então, quando eu olho para ela com esses olhos de admiração, eu me aproprio da força, não só da minha bisa, mas das Suzanas da minha família. Porque quando eu olho para o meu sistema familiar, que não falta Suzana. E isso está totalmente relacionado com o dinheiro. É eu pegar essa força e não ficar revivendo dores que ela viveu e pegando pesos que não são meus. Que aí é onde muitas vezes vem exaustão e eu vou estar desonrando a história dela. Hoje eu vejo minha bisa como uma baita de uma mulher forte. E minha mãe falava, porque ela, quando minha bisa faleceu, eu era criança, né? Ela adoeceu um tempo. Eu lembro de eu levando florzinha pra ela quando ela tava acamada, aqui do lado, assim, praticamente do lado da casa dela tinha uma árvore com flores. Eu sempre pegava uma florzinha pra levar pra ela e não tenho tantas memórias. Mas minha mãe conta que minha bisa contava as histórias e ria. E contava de tipo, já foi. E essa mulher passou por tanta coisa, era tanto amor, né? Que até o casamento dela com o meu biso, a família do meu biso não era de acordo. Por conta do quê? Dinheiro. Que a família do meu biso também é minha família. Percebe que dentro da minha própria família, do sistema do meu bis, da minha bisa, teve conflitos por conta de dinheiro. Só que se eu pegar essa dor da minha bisa, já carreguei bastante, e olhar e falar assim, olha só, causou discórdia, olha só o sacrifício que minha bisa, olha só o que aconteceu. Não, caramba, minha bisa Suzana, eu tenho toda a determinação das Suzanas da minha família. Já custou demais para elas. E para mim pode ser mais leve. Percebe que aí eu posso olhar não só para o dinheiro, que é energia de vida, mas para minha vida com mais leveza. Quando eu me aproprio da minha história, quando eu faço as pazes, não só comigo, que é esse primeiro ponto que eu trouxe do que a criança de cada um ouvia, mas quando eu faço as pazes com o meu sistema familiar, quando eu começo a olhar para o dinheiro, seja para moedinha, seja para cédula, pegar ele, ó, e foi um ato falho meu, não é moedinha, é moeda. Percebe como fica, muitas vezes, crenças de, ó, a moeda, não, a moeda é dinheiro. Então, pegar a moeda, pegar a cédula e falar, caramba, quanta vida já passou por aqui. A gente não tem ideia de onde aquelas cédulas já passaram. Às vezes foi para trazer comida para uma casa. Às vezes aquela moeda fechou a conta em uma compra, em uma realização de sonhos. E aí eu começo a olhar de outra forma, porque grande parte de nós ouviu que o dinheiro era sujo. E grande parte de nós, se não for 100%, ouvia isso não porque o dinheiro em si era sujo, porque os pais se preocupavam de uma criança pegar uma cédula que um monte de gente tinha colocado a mão e depois colocar a mãozinha na boca, que é isso que a criança faz. Por proteção. Só que por amor aos nossos pais é o que a gente ouviu. Tá bom, mãe, tá bom, pai, dinheiro é sujo, deixa ele bem longe de mim. Percebe? E aí as coisas vão travando. Tá fazendo sentido, gente? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que esse, às vezes, para quem não tem essa consciência, pode ser que fale opa, e pode ser que já tá falando opa de muitas coisas que eu tô trazendo aqui. E eu sei,
E dentro da mentoria, no encontro que a gente trabalha dinheiro, às vezes tem muitas pessoas que dá uma revirada no estômago, que para de respirar, que eu falo, respira, relaxa o corpo, que fala, nossa, se o meu coração tô com uma bola aqui. Por quê? Porque é tão difícil olhar para esse dinheiro que vai trazendo desconforto. É tão difícil ouvir sobre esse dinheiro, sobre o que aconteceu, que vai trazendo desconforto. E se para você tá trazendo algum tipo de desconforto, seja físico, ou seja até, nossa, se eu tô olhando para você, tô pegando implicância. Ótimo! Quer dizer que eu tô fazendo meu papel. Porque esse desconforto é a informação que o seu corpo, que o seu coração, que a sua alma tá trazendo de que você precisa olhar para o dinheiro de outra forma e que algo que foi falado aqui, que você ouviu, que você conectou com a sua história, já tá reverberando aí dentro de você. E isso é sensacional. É assim que começa todo o processo de mudança, de desbloqueio, de estourar essas bolhas. E lembra que lá no começo da live eu comecei falando para vocês assim, como vocês olham para o dinheiro? Eu abri uma caixinha nos stories perguntando qual que é a primeira palavra que vem da frase dinheiro é? Acho que é alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas trouxeram informações, palavras bonitas, só que muitas vezes trazem peso. Ou, dinheiro é bom, mas quando falta, percebe, eu quero ter, mas não posso. Nesses atos falhos que a gente comete, é onde vem informação muito importante. Então, se tá causando algum desconforto, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, é para você perceber o quanto existem bloqueios. E essa sessão, né, esse encontro que a gente trabalha dinheiro, eu deixo mais para o final da mentoria, justamente para preparar e para tirar outras camadas para a gente olhar, e a gente vai falando sobre o dinheiro, mas existe uma específica que é dinheiro. Tirar outras camadas para poder olhar, porque infelizmente, principalmente quando a gente fala do país em que nascemos, que eu sei que tem pessoas que moram fora, o nosso país tem muitas feridas emocionais com relação ao dinheiro e com relação a tantas outras coisas, né? O Brasil é um dos países que tem mais crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Isso traz muitas informações importantes. Mas dentro do nosso país, a gente, quando estava lá na aula de história, vai aprendendo que os índios estavam felizes, vieram os portugueses, né? E os índios tinham o escambo, né? Eu te dou uma caneta, você me dá uma pena, né? E aí começou a vir o dinheiro, e olha como o dinheiro é ruim. Percebe que a gente já tem memórias desde quando o nosso país foi descoberto de que o dinheiro não é tão legal. O país onde nascemos, para quem nasceu no Brasil, tem feridas emocionais enormes com relação ao dinheiro e, consequentemente, a gente vai carregando sem ter consciência. E o último ponto que eu quero trazer para vocês, em que eu falei do Brasil, né, que é a nossa pátria, que é esse materno maior e que recebeu o nosso pai Portugal, mas isso é conversa para um outro momento. A forma que você olha para o dinheiro hoje, ou que você não consegue olhar, geralmente, eu gosto sempre de falar geralmente, porque às vezes a gente fica tão preso em regras e cada pessoa é única. É o mais lindo que tem no ser humano, é que cada ser humano é único. Mas geralmente, a forma que cada um de nós olha para o dinheiro é a forma que nós olhamos para a nossa primeira relação. A nossa mãe. Mamãe, mames, do jeito que vocês chamarem. Sim. Então, se hoje, a Su Exato, adorei isso que você falou do começo do Brasil. Obrigada, Su. E, nossa, esse é um assunto também que ia render aqui, mas vou fazer uma live qualquer dia sobre um pouco mais sobre isso. Que tem muitas feridas emocionais que vieram de todo esse processo e da forma que a gente olha, inclusive, para Portugal. Su, mas eu consigo olhar para minha mãe, mas quando eu vou olhar ou falar de dinheiro, me dá até coceira na cabeça. Sim, gente, quando eu falo desse olhar, não é o olhar literalmente, é o quanto você aceita ela do jeito que ela é. O que é aceitar, gente? O aceitar
Não quer dizer que você vai falar amém para tudo. Ai, minha mãe vive me xingando, Su. O aceitar é, eu respeito você do seu jeito. Porque se você hoje, é porque minha mãe faz isso, é porque minha mãe faz aquilo, ou quer dar ordem, ou mesmo em quem a mãe já faleceu, mas a hora que pensa, fala, faltou isso, faltou aquilo, isso vai se refletir diretamente no dinheiro. Porque, tirando essa parte grande, né, no nível macro do Brasil, no nível micro, mas tão grande quanto, existe a relação com a nossa mãe, que é a nossa primeira relação, que é uma relação extremamente profunda. Pensa, você ficou, mesmo que nasceu prematura, eu nasci de 8 meses, você ficou 6, 7, 8, 9 meses em pura conexão com ela, dentro do ventre dela. Essa mulher arriscou a vida para você nascer. Sim, o parto, da forma que for, traz um grande risco para a mulher. Então, é uma relação extremamente profunda. E mesmo que existam conflitos, existam situações que sua criança sentiu falta, esse olhar para sua mãe está relacionado ao olhar para o dinheiro. E se houve em algum momento uma interrupção do seu acesso à sua mãe, que a gente chama de movimento interrompido, Su, dá exemplos de interrupção. Eu nasci e minha mãe não pôde me dar o leite materno, que aconteceu em alguma live que eu tava falando sobre mãe, alguém trouxe isso. Ou, minha mãe me amamentou uma semana e depois não conseguiu mais. Houve uma interrupção. Aquela criança, aquele bebezinho que vivia em simbiose com a mãe, em que o útero em algum momento se tornou desnecessário, mas aí o leite materno se tornou necessário, houve uma interrupção em um momento em que a criança ainda não estava preparada. Então, é um movimento de amor interrompido. Uma outra situação. Eu era a filha única, ou eu era caçula e nasceu meu irmãozinho, minha mãe deu mais atenção para ele. Muitas vezes, gente, porque às vezes eu trago exemplo, o irmão ficou doente e ainda mandava atenção. Eu já vi dentro de constelação a criança que o irmão não teve nenhuma questão, mas a criança sentiu que dentro do coração do pai e da mãe não havia espaço para ela e pro irmão que nasceu depois. E aí esse movimento é interrompido, mesmo que a criança muitas vezes já tá maiorzinha, tá entrando na adolescência. Por quê? Principalmente no caso da mulher, tá? Isso aqui é muito importante que eu vou trazer para as mulheres. O que acontece, gente? Qual que é, que deveria ser a ordem natural das coisas? A criança nasce e aí ela fica muito ali no materno, no feminino, uma conexão muito forte com a mãe. Isso aqui tanto menino quanto menina. E aí vai recebendo esse nutrir da vida através do leite materno e vai ficando muito conectada com a mãe. Aí a criança vai crescendo, vai ficando maiorzinha, entre 5 e 7 anos de idade, a criança começa a olhar para o mundo e aí ela vai e se conecta com o pai, com o masculino, tanto os meninos quanto as meninas. E aí ela vai tendo esse impulso já para ir para o mundo. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da bicicleta, que eu acho fantástico. A criança está aprendendo a andar de bicicleta, caiu. A mãe vai lá, o feminino, dá beijinho para sarar e acolhe. O pai limpa a sujeira e fala, vai. É esse impulsionar para o mundo. E aí no caso do menino, cresceu mais um pouquinho, já recebeu o materno, o feminino, recebeu o masculino, dá continuidade à vida. No caso da menina, ela recebe o materno, conecta com a mãe, vem aqui, conecta com o pai, e aí ela volta para a mãe. Por isso que eu falei que às vezes de maiorzinha pode ter esse movimento interrompido, tá? Su, como assim ela volta para a mãe? Quando a gente está entrando na puberdade, quando tem o período da primeira menstruação, porque ela volta para essa conexão com a mãe para aprender sobre o que é ser mulher, para tomar ainda mais esse feminino. E se em algum momento houve essa interrupção,
Muitas vezes na fase adulta, você vai sentindo algumas barreiras, algumas travas e não sabe por quê. Mas por quê? Porque precisa fechar esse processo. E muitas vezes tem criança que já para aqui no processo de ir para o pai. Sabe quando a gente fica ali entre o relacionamento dos pais, protegendo muitas vezes a mãe? É como se a criança não sentisse permissão de amar o pai. E aí já parou tudo, tá? Então é todo um processo. Eu tô dando esse exemplo porque comigo aconteceu, né? Esse movimento de amor interrompido. Minha irmã caçula, e eu já trabalhei isso, hoje tá tudo certo, tá? Minha irmã caçula nasceu, eu tinha 13 anos. Ela nasceu no dia da minha primeira menstruação, exatamente. Então eu sei o dia, mês e ano que eu menstruei pela primeira vez. E aí houve essa interrupção. Porque nesse momento minha mãe precisou ir para o hospital para ter a minha irmã. E aí que eu precisei trabalhar justamente esse movimento, porque aí eu não tomei esse feminino, esse ser mulher, e aí eu fico só na menina. E uma menina, uma criança, não faz dinheiro, né? É o adulto que faz. Então, a Pri falou, aconteceu isso com ela. Eu vi que tinha subido, se não me engano, foi a questão do leite materno, né, Pri? E aí é muito importante vocês começarem a perceber isso. Como que tá o seu olhar? A hora que você pensa na mãe, esteja ela viva ou não, o que você sente? A hora que chega um WhatsApp, uma ligação, já dá aquela preocupação daquele negócio? Como que é isso para você? Houve dentro da sua vida esse movimento interrompido? Porque aí é importante passar por um processo. Na verdade, o movimento interrompido a gente já trabalha dentro da constelação, não é nem a mentoria completa, mas para que você possa conectar essa ponte novamente, conectar esse acesso. É isso mesmo que acontece. A Pri trouxe a frase certa, sinto falta dela. É isso mesmo. É como se tivesse um vazio que você tentasse preencher com alguma coisa, mas que não preenche, porque justamente essa primeira interrupção é uma interrupção em um movimento tão importante que é o nutrir da vida. Ai, mas ela deu uma madeira e tá tudo bem, Su. Mas essa conexão não é somente sobre o leite materno, que é claro que é importante, mas é essa conexão, porque lembra, a gente estava lá na barriga dela, dentro dela, em simbiose com ela. Qual que é a forma da gente ir aprendendo a desconectar? A conexão do bebê aqui com a mãe. E aí, se houve uma interrupção dessa conexão, eu vou sentindo um vazio. E isso para todos os pontos que eu trouxe, alguns exemplos de movimento de amor interrompido, tá? Isso pode ser, às vezes, eu precisei ficar internada alguns dias e minha mãe não podia ficar lá, eu tava na incubadora. A mãe precisou viajar, às vezes 3 dias a criança já sente que foi deixada. Então, é a situação de cada um, mas que existe essa interrupção e isso reflete diretamente na fase adulta. A Priscila falou, sinto falta dela. Isso vai se refletir não só no dinheiro, mas também nas relações. É como se em outras mulheres eu buscasse muitas vezes essa mãe. O que isso quer dizer, Su? Eu buscasse ser vista, ser reconhecida, eu buscasse agradar, ser perfeita. Porque eu tento preencher tudo isso, tá? Como que eu trabalho isso, Su? Priscila, o que é importante? Existe a constelação em que a gente consegue trabalhar e entender de uma forma profunda se foi, entre aspas, somente isso, ou se existe mais algum movimento. Então, existe um movimento que a gente faz dentro da constelação com relação a esse movimento interrompido, tá? Mas o que eu posso te trazer aqui dentro da live, né? Porque senão também, se eu falar e faz isso, faz aquilo, não vai ser honesto da minha parte, porque existem coisas que realmente a gente precisa olhar dentro do campo da sua família para poder trabalhar com muito cuidado, com muito respeito e com muito acolhimento. Mas é começar a olhar, não sei se a sua mãe é viva ou mesmo que não seja, mas a hora que você se conectar com ela e lembrar dela,
recebi o suficiente. Recebi o suficiente para que hoje eu estivesse aqui. Porque se hoje a gente tá aqui, gente, é porque alguém deu conta de alimentar a gente, de fazer de alguma forma que a vida tivesse continuidade, tá? A Ângela passando para dar um beijo e falar sucesso, querida. Ai, obrigada, Ângela, um beijo, saudade de você. A Val, sou mais velha de 7, sempre tive um vazio dentro de mim. É isso mesmo. E quando tem uma quantidade muito grande de irmãos, a atenção fica ali, né, espalhada. E às vezes uma criança fala assim, putz, faltou. E principalmente quando é a mais velha, ela acaba geralmente assumindo responsabilidade pelos caçulas, né, pelo caçula, pelos menores ali, porque é muita gente para dar conta. E aí vai dividindo. Então é começar a olhar com carinho de eu recebi para poder estar aqui. E um ponto muito importante, que aí falando de uma forma mais detalhada, que é justamente o processo que eu trabalho dentro da mentoria, a cronologia que eu trabalho dentro da mentoria, que eu acho essencial, tá? Falando da mentoria individual. A gente inicia cuidando da sua criança e olhando para o seu medo, porque existe sim como se fosse uma lei que rege a gente, gravada dentro de nós, e aí no primeiro encontro a gente trabalha isso, depois a gente faz a constelação e depois a gente vai trabalhando em relação com o dinheiro, com o trabalho, com o pai, com a mãe, e aí sucessivamente, tá? E para vocês precisa funcionar dessa forma, tá? Independente de vir para mentoria, fazer a mentoria com outra pessoa, vou tentar me virar aqui sozinha, enfim, tá? E pra gente se virar sozinha é pesado, porque a gente tem pontos cegos com relação a nós, mas além de eu recebi, acolha a sua criança. E por que eu falo isso, né? E por que eu escolhi iniciar com esse processo de acolhimento da criança, de olhar para os medos dentro da mentoria? Porque ele é essencial. Se às vezes a gente fica tão preso em resolver, olhando só para a fase adulta, eu sinto um vazio, meu financeiro tá bloqueado, eu não consigo fazer isso na minha carreira, eu não consigo fazer aquilo, que a gente esquece que tudo isso pode ter sido gerado porque sua criança sentiu falta de alguma coisa. Então é acolher, sabe? É dizer para sua criança, realmente, eu sei que você sentiu falta, mas agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui para cuidar de você. Porque na infância, a responsabilidade é dos nossos pais. Como adultos, a responsabilidade de cuidar da nossa criança é nossa. E um outro ponto importante, a gente já vai caminhando para finalizar. Enquanto eu não cuido dessa criança, eu não consigo fazer a transição para a mulher ou para o homem adulto. O que isso quer dizer? A sua criança e as feridas dela acabam tomando o controle da maior parte das suas decisões. Por que eu falo da maior parte? Porque em algum momento, mesmo que a gente trabalhe, em algum momento no nosso dia a criança vem. Em algum momento no nosso dia, nosso subconsciente vai querer sabotar. Só que quando você já trabalhou isso, quando você já sabe a forma de lidar, já tem as ferramentas necessárias, vem, mas você fala, já sei, eu vou por aqui. Então, façam esse processo, 3 processos importantes, tá? O primeiro, de olhar, começar a olhar para o dinheiro, falando de uma forma macro, tá? Quem quiser olhar o caso específico, ter um passo a passo, ter um direcionamento, entender as suas questões, acolher, trabalhar e começar a ter esse novo olhar, manda direct, que aí realmente dentro dos atendimentos, porque aqui com o tempo que a gente tem, não é possível trazer tudo, né? E precisa olhar cada caso e até por equilíbrio de troca mesmo, tá? Então, quais são os passos aqui de uma forma macro que é importante você fazer a partir de agora para começar a desbloquear a sua bolha financeira? De tudo que a gente foi conversando aqui. Primeiro, olhar para o dinheiro, para a cédula, para a moeda, para sua conta bancária, como energia de vida. O que esse dinheiro pode me trazer? Eu quero fazer mais, eu quero desbloquear. Quanto? O que isso vai te trazer? Se conecta, se imagina realizando isso, porque o que te trava não é o seu racional, é o que você sente também. Precisa fazer sentido. O segundo ponto, como que tá a sua relação com a sua mãe?
Como você olha para ela? Houve esse movimento interrompido em algum momento que você tenha consciência? Porque tem pessoas que não têm. Eu não tinha, por exemplo. Nossa, com 13 anos não tinha. Acolhe e fala, caramba, tô aqui. Então eu recebi o suficiente para que a vida continuasse. E terceiro e mais importante, você vai fazer na ordem começando pelo terceiro, que é a ordem que a gente trabalha dentro da mentoria. A gente trabalha justamente nessa ordem inversa. Criança, mãe, dinheiro e mais outras coisas. Terceiro, extremamente importante, que é o que você precisa olhar a partir de agora. Acolha a sua criança. Acolha as dores, o que ela viveu. Se comprometa a partir de agora a cuidar dela. Porque ela existe aí dentro de você e ela que traz mais leveza para sua vida, mais leveza inclusive na sua forma de olhar para o dinheiro. E a partir do momento que se acolhe essas feridas, você pode, como adulta, tomar as rédeas e falar para sua criança, bora ser feliz, bora aproveitar. Su, como eu acolho? Eu vou trazer aqui um primeiro movimento que você pode fazer dentro desse processo, tá? Lembrando que não se cobre de, Su, fiz esse movimento, mas sei que tem alguma coisa. É natural, tá? Existe um passo a passo, existe todo um processo que precisa ser feito e que cada pessoa que trabalha com isso, não só falando do meu trabalho, mas de outras pessoas, estudou anos, aplicou em muita gente para que funcione. E nós temos pontos cegos com relação a nós. É natural. Hoje à noite, por exemplo, vai ser um momento de eu cuidar de mim. De pagar e investir o meu dinheiro para olhar para mim. Por quê? Por mais conhecimento que eu tenha e que muitas coisas eu destrave sozinha, desbloqueie, entenda, não sei o quê, eu sei que eu tenho pontos cegos com relação a mim. Então, eu preciso dar um próximo passo? Peraí, tá tudo bem, tá? Então, não se cobre, porque eu sei que tem muita gente aqui, pelos exemplos que vocês trouxeram, vocês foram crianças que não puderam, muitas vezes, nem ser criança. E aí que se cobra absurdamente. Não, tá tudo bem, você tem pontos cegos com relação a você, isso é fato, todos nós. Mas o que você pode fazer, esse primeiro passo é, pega uma fotinho sua de criança, olha para ela na hora de falar tudo isso. Acolha. Foi no momento da amamentação, se tiver o albinho de bebê, pega a fotinho daquela bebê. Acolhe no seu coração. É o primeiro passo para esse processo de desbloquear. E tudo isso que eu trouxe aqui, claro que eu fui conectando com essa parte financeira, com essa parte do dinheiro, mas vale para a nossa vida como um todo, para as nossas relações, para a nossa saúde, para a gente se sentir melhor, para sentir a vida mais leve, para não levar a vida com tanto peso do tem que, principalmente quem foi filha de mãe ou de pai ou dos dois rígidos, fica ali no tem que, ai, desculpa por isso. Às vezes eu vou atender pessoas, eu falei acho que na live de ontem, que pede desculpa a hora que começa a chorar. Por quê? Foi aprendendo tanto a se desculpar e não poder olhar pra si que pede desculpa por chorar. E se você faz isso, nunca mais peça desculpa por chorar. Eu sei que a maioria de nós veio de gerações em que chorar é errado, chorar não sei o quê, precisa ser forte, você dá conta, você é guerreira. Chorar é um ato de coragem, vulnerabilidade é um ato de coragem. Inclusive liberta e traz mais leveza para que você possa olhar inclusive para o dinheiro e para a sua vida com mais leveza. Então faça esses 3 movimentos que eu trouxe. E eu trouxe o primeiro passo por último, para você se lembrar. Agora eu vou falar na ordem correta, que é justamente a ordem cronológica que acontece dentro da mentoria. Claro que na mentoria a gente trabalha pai também, trabalho também e várias outras coisas, tá? Mas primeiro olhar para a criança, olhar para a relação com a mãe e olhar de outra forma para o dinheiro a partir de agora, como energia de vida, como energia que movimenta várias vidas. E mais, quando é uma cédula, uma moeda, como uma energia que te conecta com outras vidas que passaram por ali. Outras famílias que foram alimentadas, outros sonhos que foram realizados.
É isso, olha para isso com carinho. Quem quiser aprofundar e trabalhar o seu caso especificamente, me manda direct, conta um pouco de uma forma bem resumida qual o seu momento, qual que é a sua trava, o que você percebeu durante a live, que aí a gente conversa, eu dou o melhor direcionamento e como eu posso te ajudar. Tá bom? Ótima terça para você. Aproveita muito, a live vai ficar gravada, então se precisar assista novamente, porque quem tem muitas travas com relação ao dinheiro, às vezes a cabeça começa até a bagunçar, para não precisar lidar com isso. Aí assiste de novo, acolhe, é um processo que é necessário para a vida como um todo. E o que eu trouxe aqui é um pequeno passinho dentre tudo que eu trabalho, que é importante ser trabalhado, não só para a nossa carreira, não só para o financeiro, mas realmente para a nossa vida, para a nossa saúde física, emocional, mental. Obrigada, Val. Linda terça para vocês. Um beijo grande. A gente se vê em breve. Quem quiser mais informações, manda direct. Conta o que você percebeu ou o que tá travado. Que aí a gente conversa. Beijo, tchau, tchau.